Bem? Bom, gente, então eu fico. Como eu falei anteriormente, a importação da biblioteca é muito simples. Basta a gente digitar o comando import e escrever o nome da biblioteca. Aí a biblioteca já está importada. Só que assim, não é comum utilizar dessa maneira. O que acontece? Os programadores, eles abreviam a palavra NumPy para otimizar tempo e não ser necessário escrever essa palavra o tempo todo. E eles abreviam com a sigla NP. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que usar o comando as, que em inglês significa como. Traduzindo ao pé da letra, ficaria importar NumPy como NP. Bom, agora aí já está feita a importação. Agora eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou criar uma lista de números e, por exemplo, se eu quisesse multiplicar os elementos dessa lista por um número, eu teria que fazer de um por um, porque a linguagem Python ela não me dá recursos para multiplicar tudo de uma vez. Bom, no caso, eu vou criar uma lista chamada números, igualdade, e eu vou escrever de uma forma de lista, que é entre colchetes, e separar os elementos da lista por vírgula. E os elementos serão 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai ver o tipo, que é digitando o comando type, entrando com o comando type, e entre parênteses escrever o nome da lista, que é números. Vou rodar o código e a gente tem um tipo, que é lista. Agora eu vou criar uma array, vou usar essa função, porque essa função ela nos permite multiplicar. Por exemplo, se eu quiser multiplicar os valores dessa array por 2, ou somar todos por 2, ela faz automaticamente. Por exemplo, ficaria assim, a gente vai dar o nome dessa array de números também. Igualdade, NP, que foi o que a gente abreviou NumPy, ponto, array. Gente, vai ser sempre assim, é uma regra. A gente vai usar o NP, ponto, a função desejada. No meu caso, eu vou utilizar um array. E a gente vai colocar entre parênteses e colchete. Eu vou colocar os mesmos números da lista. No caso, ficaria 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou ver o tipo. Usando o comando type, entrando no comando type. E entre parênteses, escrever números, que no caso é o nome da array que eu criei. E vou rodar o código. Aí, no caso, você vê o tipo, né? Que a gente utiliza a biblioteca NumPy e usou uma array. Bom, gente, Trabalho. Vou falar um pouco sobre as arrays, né? Qual a importância delas, como é que se cria, quais são as formas de criar, né? E o que basicamente é a array na biblioteca NumPy. Bom, a gente sabe que no Python não existem arrays, né? Existem listas. E nas arrays da biblioteca NumPy, essas listas vão ser matrizes, né? Então, se elas são matrizes, elas precisam ter um valor, né, desse experimento, tá? Então, basicamente, o conceito de arrays é isso, que elas são matrizes, tá? E como é que a gente cria, né, essa array? Tem algumas formas de criar, eu vou ensinar aqui para vocês como é que a gente cria manualmente, né, uma array. Ela pode ser unidimensional, bidimensional, tá? Primeiramente a gente precisa declarar a variável e dizer que ela vai receber uma array, tá? Mas eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou abrir aqui o nosso Jupyter Notebook. Vou começar. Aqui eu já tenho a minha biblioteca NumPy importada para o Python, né, aqui nesse código. Então eu vou declarar uma variável a. Por exemplo, eu vou dizer que ela é np.array. Por que np? Porque nós já conversamos que toda vez que a gente for usar NumPy, a gente vai colocar só np, e porque nós já fixamos assim, beleza? Tá, e agora eu vou ter que colocar, né, o conteúdo desse experimento. Como é que a gente coloca isso? Em formato de lista, tá?
como eu já disse para vocês. Então, vou colocar 0,1,2,3, tá? E aí, pronto, criamos a nossa primeira array, tá? Nossa primeira matriz, né? Eu vou até rodar aqui para vocês. Print A. E vai aparecer como? No formato de matriz, né? No formato de array. Mas parece uma lista, né? E tal. Mas é uma array. Vou mostrar aqui para vocês o type dessa array. E vai mostrar o quê? Que é da classe NumPy, né? Do tipo array. Tá? Vou deixar ela aqui do jeito que ela estava para ficar mais organizado. Beleza. Aqui, como vocês podem ver, ela só tem uma linha. Então ela é o que? Ela é unidimensional. Mas tem como fazer bidimensional porque é uma matriz, né? Então pode ser que tenha muitas linhas. E sim, nós temos como fazer. Vou ensinar aqui para vocês. B, vou abrir uma variável como B e vou dizer a mesma coisa, que é np.array. Por que array? Porque array é a função da biblioteca Python que nós estamos utilizando aqui, beleza? Tá, só que agora a gente vai fazer ela bidimensional, né? Ou seja, com duas linhas. E como é que a gente faz isso? A gente vai abrir uma chave, né? Porque é em lista. Mas como ela é bidimensional, nós vamos abrir outra chave. E nós vamos colocar o conteúdo dela aqui. Por exemplo, 1, 2 e 3. Beleza? Então a gente vai sair aqui da chave, vai colocar uma vírgula e vai abrir outra chave e colocar a nossa segunda linha. Beleza? Tá, vou colocar, por exemplo, 4, 5, 6. E foi criada aqui a nossa array, né? Com duas linhas, nossa array bidimensional. Vou printar aqui para vocês e vai aparecer. Opa, letra B. É que apareceu, né? A nossa array bidimensional, né? Como vocês podem ver, se assemelha bastante a uma matriz, né? Porque bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, ao nosso tópico de arrays, né, de criando e manipulando uma array, vou falar um pouco agora sobre alguns atributos que a gente pode utilizar ao nosso favor em relação ao array, tá? Vou falar aqui de dois atributos que são assim bem importantes, né, que vão estar nos auxiliando a classificar essas arrays. O primeiro deles é o ngin e o shape. O ngin ele vai classificar a dimensão dessa array, se ela é unidimensional, bidimensional, e vai nos dar essa informação. A função shape, que também é muito importante, ela vai nos dizer o número de linhas e de colunas, tá? Que no caso também já vai ser a nossa dimensão. Então a função shape aqui é uma função bem completa. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá, galera? A primeira delas é ngin, tá? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos digitar print e vamos colocar o b e chamar essa função b.ngin. O que vai fazer? Vai nos dar a dimensão dessa array, tá? A gente tem aqui uma array bidimensional, então o que ele vai imprimir pra gente? Vai imprimir o número 2, por quê? Porque é bidimensional. Se eu fizesse aqui no A, print a ngin, a ponto, foi mal, a ponto ngin, vai imprimir o 1, por quê? Porque ela é unidimensional, tá? Agora a gente vai usar a outra função aqui que eu acho muito importante, ela é na verdade bem importante, que é o shape, tá? Vou colocar print e b.shape. Então o que vai fazer? Ele vai nos mostrar o número de linhas e de colunas. 2 e 3, ó. Duas linhas, porque ela é bidimensional, e tem 3 colunas, tá? Nossa array tem 3 colunas. Bom, pessoal, nós já vimos anteriormente, né, como que nós criamos uma array de forma bem mais manual, né? Mas agora a gente vai aprender como que a gente se cria uma array utilizando funções, né? Uma coisa mais automática, assim, porque vamos supor que você precise fazer uma array grande, né? Uma matriz que conte o número de 1 até 1000. Você vai ter que ficar digitando 0,1, 2, 3. Não. Nós temos funções nessa biblioteca que vão nos permitir fazer isso de forma automática. A primeira delas é a range, tá? A range, essa função ela vai nos permitir fazer
a nossa matriz em grandes intervalos numéricos, tá? Ela vai nos permitir fazer a array do tamanho que nós queremos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, vou abrir uma variável com letra C. Vou chamar o NP, que é NumPy, e vou colocar a função dessa biblioteca, que é a arrange. Bom, nessa função a gente tem 3 quesitos. O primeiro dela é onde o número vai começar. Coloquei o número aqui 0. O segundo quesito é até onde esse número vai. Vou colocar aqui 100. E o terceiro quesito é a que passo você quer que esse número conte. Vou colocar aqui passo 1. Quando eu for printar isso, print C. Quando eu for printar, vai aqui nos dar a matriz de forma automática. Muito mais fácil do que ter que ficar escrevendo um de cada vez, né? Ele pegou o número 0 e veio até 99. Por que até 99 eu coloquei 100? Porque essa função se assemelha bastante com o for do range, né? Não vai contar o último. Se eu quiser até 100, eu coloco 101. Beleza, foi aqui 100. Mas vamos supor que eu queira passo 2, ele conta também. 0, 2, 4, 6, até 100. A passo 3, também. Mas vamos supor que você só coloque 2 números, 0 e 10, por exemplo. Ele vai contar, porque você não colocou o número de passos, mas aí vai supor que você colocou a passo 1, tá? Automaticamente. Vai contar de 0 até 9, porque o último não vai contar. Se você também colocar só um número qualquer, 20, vai contar de 0 até 19, tá? Você vê que é uma função bem importante e bem simples de usar. Bom, pessoal, uma outra função que assim é bem importante, que vai nos auxiliar em muitas coisas na hora de fazer o nosso projeto, é a função linspace da biblioteca NumPy, tá? Ela vai... O que essa função vai fazer? Ela também vai nos permitir, né, que a gente crie uma array uniformemente espaçada. Mas assim, o especial dela é que a gente vai poder dizer a quantidade de elementos que nós queremos entre um intervalo e outro. Como assim? Vou explicar. Vou abrir aqui, vou fazer uma variável d e vou chamar, né, a biblioteca NumPy e vou chamar a função linspace, tá? E aqui ela também tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é com que número vai começar. Vou colocar o número 1. O segundo parâmetro é onde é que o número termina. Vou colocar 30. E o terceiro parâmetro, que assim é o parâmetro importante, é o número de elementos entre um intervalo e outro. Ou seja, o número de elementos entre 1 e 30. A gente sabe que entre 1 e 30 vão ter 30 números. Mas eu posso limitar isso o quanto eu quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar só 6. Print D. Colocando só 6, ele vai me dar aqui, ó, 6 números. 1, 6.8, 12.6, até 30. Percebam que, diferente do arrange, ele vai incluir o último número, a não ser que você não queira. Então aqui ele inclui o último número e fez de 1 a 30, utilizando só 6 números entre um intervalo e outro. Vamos supor que eu queira, sei lá, então 99. Ele vai me dar de 1 até 30, e no intervalo de 1 e 30 ele vai me dar 99 números, tá? 99 elementos. Então é isso, é uma função também bem importante. Bom, pessoal, nós vimos lá funções bem importantes, né? Foi a arrange e o linspace. Eu vou trazer aqui outras duas também que são bem importantes, também na área de ciências de dados, em que nós normalmente costumamos fazer muitas matrizes, né, de uns ou de zeros. Então a gente tem aqui as funções ones e zeros, tá?
Elas são funções bem importantes. E o que elas vão fazer? Elas vão fazer matrizes de 1 e de 0. Vou dar um exemplo para vocês. Abrindo aqui, ó. Vou fazer agora uma variável e. Eu vou dizer que ela... Vou chamar a biblioteca NumPy. E vou chamar a função once. Eu vou colocar aqui um 5, por exemplo. Opa, tem que printar. Print é. E aqui ele me deu, né, um array todo de 1 com 5 elementos, tá? Todos de 1. Mas vamos supor que ele me deu unidimensional, né? Caso você queira uma dimensão diferente, dá para fazer também. Só que a gente tem que declarar isso na hora que nós estivermos fazendo o array. A gente vai abrir mais um parêntese. E o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar o shape, né? Viu que a gente colocou aqui, ó, 2,3, que foi 2 linhas e 3 colunas. É a mesma coisa que a gente vai colocar aqui. Vamos supor que eu queira 5 linhas e 3 colunas. Então ele me deu 3 colunas e 5 linhas, tá? Isso aqui é todo com 1, mas se eu quiser fazer com 0, também dá para fazer. E é bem parecido. Eu vou só tirar o want e vou colocar zeros. Ele vai me dar a minha matriz, né, o meu array todo de 0, com 3 colunas e 5 linhas, tá? Dando continuidade aqui, né, às funções, né, de automatizar esse processo de criação de arrays, a gente vem aqui para mais uma função. Essa função ela vai nos permitir criar arrays, né, matrizes com números aleatórios. Então ela é extremamente importante, tá? Então se eu quiser criar uma matriz de números aleatórios, vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma variável f e vou chamar a biblioteca NumPy, vou colocar random.range. Random é uma função da biblioteca NumPy que existe uma infinidade de outras funções dentro dela, e nós estamos utilizando a função range, que é para colocar números aleatórios em uma matriz. Por exemplo, 10. Opa. Printf. Bom, como vocês podem perceber, né? Observar, ele criou um array com 10 elementos de números aleatórios, entre 0 e 1. Tá? A gente também pode criar... Porque assim, diferente das funções zeros e want, não precisa colocar o shape, basta colocar dois números referentes a dimensões separados por vírgulas. Por exemplo, 3 e 5. Opa, 3 e 5. Temos aqui mais uma matriz com 5 colunas, tá? Então, é isso. Essa é a função. E agora aqui trazendo para vocês a última função que eu trouxe, né, dessa automatização, né, de criação e manipulação de uma array, eu trouxe a função I. O que ela vai fazer? Ela vai criar uma matriz de identidade. Então eu vou aqui criar uma matriz de identidade para vocês. Por exemplo, eu vou criar a variável g. Vou chamar NumPy e vou chamar a função I. Vou digitar o número aqui, 3. Né? É o meu dado que eu guardei dentro da minha função. Vou printar isso. Print g. Ela me trouxe aqui a minha matriz de identidade. Mas como assim? Porque assim, essa função ela vai criar uma matriz de identidade. E é claro que se você está criando uma matriz de identidade, a dimensão sempre vai ser quadrada e ela vai possuir um índice na sua diagonal principal, como vocês podem observar aqui, de 1. Fiz de 3. Mas aqui eu posso fazer, ó, 5. Vai criar uma matriz de identidade de 5 com o índice quadrado. 7. Criei. Bom,
aqui eu encerro com vocês a questão de criação e manipulação de uma array. Como vocês podem observar, são funções, né, que vão nos auxiliar e facilitar, e até mesmo como uma forma de diminuir, né, essas funções que são automatizadas, elas vão diminuir o tamanho a respeito das operações. Bom, todo mundo sabe que a biblioteca NumPy é uma das mais conhecidas da linguagem Python. E de uma forma mais abrangente, né, essa biblioteca ela trabalha com computação numérica e permite o usuário a operar com matrizes multidimensionais, vetores, arrays, ferramentas para álgebra linear, entre outros. Bom, eu aconselho para quem queira ver com mais clareza as operações e funções dessa biblioteca que acesse o site da própria biblioteca NumPy, que é essa que se encontra acima da imagem, aqui disponibilizada no slide. Vamos falar um pouco sobre as vantagens. Por exemplo, se eu quisesse criar uma matriz, eu poderia criar com recursos da linguagem Python, só que iria demandar mais trabalho e mais tempo. E no caso, se eu utilizar a biblioteca, né, para fazer essa matriz, ela se torna bem mais eficiente, porque permite o programador trabalhar com menos código, otimiza tempo. Agora a gente vai fazer alguns exemplos sobre operações utilizando a biblioteca NumPy. Bom, o primeiro exemplo que eu vou dar é um exemplo de operação entre uma array e um número escalar. Como eu falei anteriormente, por exemplo, se a gente quiser criar uma lista, pela linguagem Python, pelos recursos de Python, a gente vai criar uma lista. Só que quando a gente for fazer operações, por exemplo, se a gente quiser multiplicar por um número, somar todos os elementos daquela lista, vai demorar muito, porque a gente tem que fazer de um por um. E a biblioteca NumPy, ela nos permite a fazer de uma forma muito mais rápida. Bom, primeiramente a gente vai ter que importar a biblioteca, como já está importada. E o segundo passo é eu vou criar uma array chamada exemplo1. Aí eu vou colocar o NP e a função. Eu vou usar a função once. E entre parênteses eu vou colocar 8. O que seria isso? Esse exemplo, essa função, significa que é uma array unidimensional. Vai ser uma lista com 8 elementos e todos os 8 elementos vão ter o valor igual a 1. E agora eu vou printar esse exemplo para vocês verem como fica. Aí no caso ficou 8 números e todos esses números são 1. Bom, agora a gente vai utilizar os recursos da biblioteca para fazer operações dessa array com o número escalar. O primeiro exemplo que eu vou dar é, eu vou multiplicar essa array por 5. Vou digitar exemplo 1, colocar o asterisco e 5. E vou rodar o meu código. De uma maneira simples, a gente viu que todos os números da array unidimensional foram multiplicados por 5. E agora, a mesma coisa pode fazer para divisão, para soma, para subtração entre uma array e um escalar. Agora eu vou dar um exemplo da divisão. Aí, no caso, onde está escrito exemplo, asterisco 5, eu vou tirar o asterisco e vou colocar o símbolo da divisão. No caso, eu vou dividir por 2 nesse exemplo. Aí, como vocês viram, todos os números da array que eu criei foram divididos por 2. Bom, note que esse recurso faz a operação para todos os elementos dessa array. Bom, gente, agora eu vou dar um outro exemplo. No caso, são operações entre arrays. Bom, o primeiro de tudo, a gente tem que importar um NumPy, mas no nosso caso já está importado.
Agora a gente vai criar uma array chamada exemplo 2. No caso, vai ficar assim, exemplo 2, igualdade, np.random.ranged. O que isso quer dizer? O random, ele cria uma array aleatória, e o ranged, ele estabelece que será entre um intervalo definido, que no caso é o intervalo que eu vou definir agora. Eu quero números aleatórios entre o intervalo de 1 e 50, e eu quero apenas 4 números desse intervalo. E agora eu vou printar esse exemplo 2. E agora eu vou criar outra array, da mesma forma que eu criei essa, só que eu só vou mudar o intervalo de tempo, o intervalo dos números, que vai ser entre 1 e 20. Agora eu vou criar uma array com o nome de exemplo e vou colocar np.random.ranged e vou estabelecer agora que vai ser entre 1 e 20. E eu quero 4 números. E agora eu vou printar esse exemplo. Bom, agora que a gente já tem as arrays definidas, eu vou multiplicar uma pela outra. Eu vou colocar exemplo vezes exemplo 2. E vou rodar o código. No caso, tá aí. A mesma coisa vale para operações entre arrays e um escalar. Eu posso, da mesma forma, multiplicar matrizes, eu posso dividir, eu posso subtrair, eu posso somar. Só que tem um porém. Elas têm que ser da mesma ordem. Por exemplo, eu estabeleci que seriam 4 números desse intervalo de tempo. Na outra array, ela também tem que ser 4 números. Só vai dar certo se for, no caso, uma array com a mesma quantidade de elementos. E agora eu vou dar um exemplo 3, que é a multiplicação de matrizes. Operações com matrizes. Bom, a gente vai criar uma matriz de ordem 3. No caso, ela vai ser chamada exemplo 3. np.array, que eu vou criar. E eu vou, entre parênteses, abrir um colchete e outro colchete. Eu já vou explicar para vocês por quê. Vou escrever os valores que eu quero, né? 1, 2 e 3, separados por vírgula. E eu vou, fora do colchete, eu vou colocar uma outra vírgula. Vou abrir outro colchete. E vou escrever 3, 4, 5. Vou separar por vírgula. E fora desse colchete, outra vírgula. E vou abrir outro colchete. Vou colocar os números 5, 6, 7. Cinco, 6, 7. Bom, agora vou explicar para vocês por que tem que ter esses colchetes. O primeiro colchete, ele diz respeito a uma linha da matriz. Por exemplo, o primeiro colchete diz respeito à linha 1. E o segundo colchete diz respeito à linha 2. O terceiro colchete diz respeito à linha 3. E todos eles estão dentro de um colchete para que estabeleça uma ordem de prioridade. É como se a gente fosse utilizar uma calculadora científica, que a gente tem que colocar os parênteses. Bom, agora eu vou printar esse exemplo 3.
Vou rodar o código. Bom, aí vocês viram como ficou. Exatamente da forma que eu falei. Elas ficam, cada colchete é respectivamente uma linha dessa matriz. E agora eu vou criar uma outra matriz de mesma ordem. Da forma que eu expliquei. E essa matriz vai ter o nome de exemplo 4. Exemplo 4, igualdade, NP array, do jeito que vocês já estão acostumados. Vou fazer da mesma forma que eu fiz a outra. Abrir o parêntese. Vou abrir o parêntese. Vou abrir o colchete geral. E vou abrir outro colchete. Vou colocar os elementos da primeira linha, que no caso eu vou estabelecer como 2, 4 e 6, todas separadas por vírgula. Fora desse colchete, eu vou colocar outra vírgula, irei abrir outro, que vai ser... vai dizer a respeito da linha 2 da minha matriz, e vai ter os números 8, 10 e 12, todos separados por vírgula. Fora desse colchete, a mesma coisa, uma outra vírgula, um outro colchete, e vai ter os números 14, 16 e 18, todos separados por vírgula. Por exemplo, se eu quisesse criar uma matriz de ordem 4, teriam que ser 5 colchetes, um geral e outro para cada linha, e assim sucessivamente. E agora eu vou printar esse exemplo 4, essa minha matriz. Vou rodar o código. Bom, aí vocês viram que rodou perfeitamente. E agora eu vou fazer a multiplicação. Mas antes de fazer, eu vou falar uma situação. A gente sabe que matematicamente dá para a gente fazer isso manual. No caso, a gente tem que pegar a primeira linha, multiplicar pela primeira linha da primeira matriz, multiplicar pela primeira coluna da segunda, e somar, enfim, leva muito tempo. Isso é uma matriz de ordem 3, mas imagina uma matriz de ordem 10. Quanto que não ia demorar para fazer? Então, querendo ou não, quando a gente utiliza a programação para resolver problemas, né? Problemas cotidianos, otimiza muito o nosso tempo. Por exemplo, eu, como aluna no ensino médio, queria muito saber disso, ia poupar muito meu tempo fazendo minhas atividades. Bom, agora eu vou para a operação em si. Eu vou pegar o exemplo 4 e vou multiplicar pelo exemplo 3. E vou rodar o código com asterisco. Bom, as funções que eu vou falar são 6, tudo bem? Eu trouxe aqui, né, no slide a sintaxe de cada uma delas. E justamente eu busquei, né, essa sintaxe da documentação do nupai.org. E as funções, elas são super simples, né? Claro que vendo assim no slide parece que é uma coisa bem complicada, mas na prática realmente são coisas muito simples e com a prática, né, a gente acaba adquirindo uma habilidade bastante interessante em relação a essas funções. Bom, então eu vou começar pelo NumPy Max, tudo bem? A sintaxe do Max, ele é dada por np.max, entre parênteses, vai ficar o objeto ou a variável, tá bom? É onde vai estar o valor, né, do que eu quero trazer da minha matriz. Aqui é o eixo, né? O eixo, a gente é opcional, tá? A gente pode definir que a maioria das vezes essas outras informações que estão aqui não são tão utilizadas, né? Mas, como eu disse, são importantes. A gente tem aqui o out, né? Ele também é opcional e ele seria a saída, né? Então, o valor, esse out seria o valor reservado da minha matriz, né? Do que vem do meu objeto, do que vem do meu
do meu eixo, né? Então, a saída é justamente esse valor reservado que está justamente só aguardando a resposta, o retorno, né? Aqui, esse value é igual a none, né? O que significa isso? Ele é considerado a variável também, né? Então, aqui também é opcional, né? Então, não é necessariamente você colocar todas essas informações dentro dessa função, tá bom? E aqui o keepDIN, ele não tem nenhum valor, mas quando ele é utilizado para uma função, né, que é a soma. Então, alguns programadores acabam usando esse keepDIN, mas a maioria das vezes ele não tem, a gente não coloca nada. E quando usamos ele, quando nós usamos esse carinha aqui, a gente coloca um valor verdadeiro, né? True. Tudo bem? E o nosso objetivo esse retorno dessa minha função está justamente a saber qual é o valor, né, do elemento que está dentro, que está compondo, né, a minha array, a minha matriz. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei, ó, o valor do elemento da matriz. E que estão envolvendo a arg. Então, olha aqui. Aqui a gente tem o NumPy arg sort. A gente tem o NumPy arg max, né? É uma diferença. É por isso que eu deixei bem eles aqui juntinho. E a gente tem o NumPy arg mini. Tudo bem? E, por fim, o NumPy where. Ok? Aqui, o NumPy arg sort, né? O que é essa função? Essa função, ela vai me retornar uma classificação dos elementos da minha matriz. Então, aqui, a sintaxe dessa função, ela é dada por np.argsort, tá bom? Que entre parênteses vai estar a minha variável. Aqui vai estar o meu eixo, tudo bem? Aqui esse kind, justamente ele também não tem nenhum valor, porque ele é o tipo. E tem muitos programadores que acabam não usando essa informação aqui, tá bom? E o or, acho que é ord, ele também não tem nenhum valor, mas ele seria a lista, né, ali, que tá a minha variável, tá bom? Mas isso aqui são informações, assim, que não são tão necessárias na hora da prática, tá bom? E aqui, como eu disse, né, ele vai me retornar. Então, a minha variável, ela vai trazer de volta para mim a classificação. Então, ele vai ordenar lá, ele vai classificar cada elemento da matriz e vai me dar um valor do seu índice, o índice da matriz. Calma, que na prática você vai entender melhor. O NumPy argmax, né, ele é bem diferente do NumPy max, tá bom? Mas a sintaxe dele é o quê? np.argmax, o a, que é a variável, o eixo e a saída. Como eu disse, né? A saída é o valor reservado, né, da minha variável. Então, é bem importante isso e é bem interessante na hora da prática. E como eu disse também, né, ele vai me dar a localização do valor da índice da minha matriz, da minha array, e ele vai dar, já, como eu disse, a localização do maior elemento. Então, aqui ele já não vai me dar o maior elemento, ele vai dar a minha localização, que é o índice da array. E a gente tem o NumPy argmini, que também a sintaxe dela é dada pelo np.argmini,
que justamente tem as mesmas informações, né, que é a argmax. E justamente aqui, o que ela vai me retornar é um valor o valor da localização da minha índice e da minha matriz, tá bom? Então, o valor mínimo ela vai me dar justamente através do valor da índice da matriz, da RAIN. E a gente tem o NumPy .where, que justamente a sintaxe dele está em np.where, entre parênteses, a condição e as minhas variáveis aqui, né? Y e X. O que isso significa? Que dependendo da minha condição, ele vai me dar o valor que eu quero. Então, se eu quero um valor para X, ele vai me dar o valor para X. Agora, se eu quero um valor para Y, ele vai me dar um valor de Y. Então, o where, ele está sempre localizando o que eu quero. Então, se eu falar para ele que eu quero números pares, ele vai me retornar com números pares. Agora, se eu falar que eu quero números ímpar, ele vai me trazer números ímpar. Bom, gente, agora a gente vai iniciar nossos exemplos, ok? Então, eu vou falar de cada função aqui de forma bem objetiva e bem fácil. Então, a gente vai importar o NumPy, a gente vai falar da função np.max. Então, a gente vai falar agora dessa função super fácil e tranquila também. Então, o nosso primeiro exemplo é justamente encontrar o valor máximo do elemento, né, da minha matriz. Importante lembrar disso, tudo bem? O elemento da matriz é buscar quem é o maior. Então, eu vou criar a minha variável t, que vai ser igual a np.array, abre parênteses, colchete. Eu vou criar aqui só uma array unidimensional, tá bom? Com os valores 2,6,18,30,24,9. Bom, então tá aqui os elementos da minha matriz. Bem importante eu falar isso para vocês. Então, eu quero que t.max, né? Então, eu quero o valor máximo, né, da minha variável. Desculpa. Eu quero o valor máximo do elemento da minha matriz, da minha ring. Então, vamos ver ROM. Tá aí. Lembra quando eu falei para vocês que tinha dessa função max, a gente tinha o valor retornado, que eu falei que o valor retornado seria justamente o out, né? Seria a saída. Então, esse out, pode ver que ele tem o mesmo tamanho, né? Mesma quantidade que a entrada. Então, 30 é o elemento máximo da minha matriz. E agora eu vou colocar aqui print, abre parênteses, colocar t, ponto, máximo, max, né? Opa. E ele vai me dar o resultado. Pronto, ó, 30. Certo? Agora a gente vai justamente utilizar a função, né? np.min, que é justamente o valor mínimo, né? O valor mínimo do elemento dentro da minha matriz, né? Então, bora lá. Eu vou usar a mesma array e vou colocar aqui t.min entre parênteses e vamos dar o run. Ó,
Então, ele me deu o valor 2, né? 2 é o menor valor da minha matriz, da minha array. E eu vou colocar aqui print t, né? Print t.mini. Então, vamos dar run. 2, tá vendo? Então, realmente, o 2 é o menor elemento da minha matriz, da minha array. Isso tá certo. Ok, gente? Super simples. Eu acho que dá para vocês entenderem, né, como é que essas funções elas podem ser desenvolvidas, né? Então, aqui eu quero o valor máximo, né? O valor máximo que está dentro da minha array, o elemento, né? O maior elemento. E ele me deu, que é o 30, né? Então, é bem importante que essa função vai me dar sempre o maior elemento da minha matriz, da minha array, tudo bem? Eu printei e a mesma coisa, a função min é a função que ela vai buscar justamente o valor, o menor valor da minha array, tá? Então, a minha array, ela vai ter alguém, né, algum elemento menor, e a gente descobrimos que é o 2, certo? Então, bem compreendido isso, né? Que justamente eu vou buscar o valor do elemento da minha matriz, que compõe a minha matriz. Agora aqui, a gente vai ver a diferença dessas duas funções com as outras. Então, bora esperar um pouquinho. Então, aqui eu vou falar da função np.arg máximo. Arg max. Bom, nessa função aí, a gente vai buscar o valor máximo do nosso índice de matriz, tá bom? Que eu vou realmente explicar para vocês direitinho de o que é esse índice de matriz. Então, eu coloquei uma variável x igual a np array, ok? Entre parênteses e colchete, vou colocar os valores 14,20,3, bom, e vírgula 7, tá bom? Esses elementos. E aqui, eu vou colocar os valores justamente desse meu índice de matriz, que começa pelo 0, 1, 2, 3. Deixa eu ajeitar aqui, colocar bonitinho para vocês justamente comparar que isso faz toda a diferença. 4 e 5. Certo? Então, tá aqui, ó. Esses são os valores do índice da minha matriz. Então, aqui, eu vou colocar que x é igual a np, x ponto arg max, abre parênteses. Então, quem vai ser meu arg max? Bora lá? Ó, 3. Então, o meu maior valor da minha matriz é 20. Só que ele está localizado no índice 3. É 20, viu? E está localizado no índice 3. Print
x.argmax. Vamos dar o run e é 3. Então, vocês viram aí que essa diferença está justamente aí, né? Ele vai me dar o valor da índice, enquanto o outro vai me dar o valor do elemento. E agora, então, a gente vai falar dessa outra função, que é a dessa outra função, que é np.argmin, ok? A argmin, a gente vai usar a mesma array, e eu vou falar para ele que eu quero o x.argmin. Eu quero que ele me retorne qual é o valor que está localizado na minha índice de matriz, que é menor da minha matriz. Vamos dar o run. 4. Então, no 4, onde está localizado o índice da minha matriz, está o menor valor, o menor elemento da minha matriz. E é realmente. Tá aqui o 4, né? E o 3 é o menor valor da minha matriz. Então, vocês viram a diferença, né? Entre essas duas funções e as duas funções anteriores. Bom, gente, agora então vamos dar continuidade e a gente vai falar agora dessa função chamada argsort, tá bom? Então, aqui a gente vai criar uma variável. Então, enter. Essa minha variável vai ser code, tá bom? Que é igual a np.array, abre parênteses. Vamos colocar os colchetes. E eu vou colocar os códigos dos alunos, tá bom? Então, aqui é bem interessante eu falar, porque esse meu exemplo justamente vai classificar esses alunos, né? Então, esses alunos vão ter uma ordem, né? Que eles devem comparecer, né? A um evento. Então, aqui é só um exemplo bem simples para vocês verem que essa função é incrível. Então, eu coloquei aí. Agora aqui eu vou colocar no comentário que essa array, ela tem valores, né, da matriz. Então, vai de 0, 1, 2, 3 e 4. E eu vou criar agora uma variável chamada alunos, em que eu vou colocar igual np.array, entre parênteses, vou abrir colchete, e aqui eu vou usar o tipo de dados literal. Então, vai ser o nome dos alunos, né? Então, vai ser Maria, vírgula, Lucas, vírgula, Paula, vírgula, Daniela, vírgula, e Jorge. Então, esses são os meus 5 alunos. Justamente, vou colocar aqui para vocês, né, o comentário de que eles também têm a mesma ordem do código, né, que eu coloquei lá em cima. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. A função argsort. Então, vai ficar assim, ordem. Então, eu vou criar uma variável chamada ordem, ok? Vai ser igual a np, ponto, a nossa função, né? Argsort, entre parênteses, o código. Viu? Super simples.
facilmente dá pra gente aprender. E aqui eu vou colocar print ordem. Agora sim, run, agora sim, ó. Ele me deu uma classificação, certo? Da minha matriz, né? Dos elementos da minha matriz. Então, ele me deu o valor dos índices da matriz. Então, 2, né? Ó, 2. Então, tudo certinho. Bora ver agora. Então, a gente vai escrever de novo. Ordem é igual alunos, alunos, ponto. Colchete, np, ponto. Argem, soft, abre parênteses e coloca code. Vocês vão ver que vai sair a mesma coisa. Então, print, ordem. E vamos ver agora. Ó, ele me deu o nome dos alunos, com a mesma ordem dos códigos. Então, ó, com Maria. A gente agora vai falar da última função, que é a função where, ok? Então, vou colocar aqui, sintaxe, np.where, isso, ok. Então, aqui, eu vou criar uma variável t igual a np.array, abre parênteses, vou colocar entre colchetes, 5,8,0, vírgula. Peraí que eu esqueci do outro colchete, agora mais um colchete, no colchete, mais um, ok. Agora a gente vai abrir colchete, vai colocar a variável ij, que vai ser igual np.where, então aí tá a nossa função, nossa função where, abre parênteses, vamos colocar a nossa variável, que é a t, igual, bom, vamos colocar a nossa variável t, que vai ser dividido por 2, igual a 0. Então, aqui, a gente está procurando print i, print j, e vamos dar um run. Bom, aqui tá os números, né? Os números das índices, ok? Ó, como eu disse para você, a índice o valor das índices da minha array, tudo bem? E vamos agora copiar isso aqui. E vamos encontrar o valor ímpar. Encontrar o valor ímpar e pronto. Então, aqui, ó, ele deu também os valores, né? Os 3 valores que justamente na minha array tem 3 valores ímpares. Então, ele tá dando para mim a localização de cada um. Então, justamente, a função where, ela vai me retornar o valor que eu tô pedindo. Nesse caso, a minha função, eu pedi números pares, né? Então, ela me retornou, né, os valores dos índices dos valores pares, né? E no outro momento, eu pedi também valores ímpares. Então, justamente, ele me retornou esses valores ímpares. Muito fáceis, né, da gente utilizá-las no nosso código. Então, nesse momento, eu vou estar falando sobre os processos de indexação, fatiamento e iteração de uma matriz ou de um array.
Indexar e fatiar uma matriz ou uma array consiste em acessar o índice, modificar ou extrair o conteúdo de um objeto. E iterar consiste em percorrer elementos de um objeto um após o outro. Então, isso é útil quando a gente não quer processar todos os dados de uma array, mas sim apenas alguns desses dados, como por exemplo nessa imagem. Então, vamos ver na prática como esses processos. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer os exemplos. Então, já importei a biblioteca no Py. Eu vou agora declarar uma variável A. Ela vai receber np.array. Aí eu botar parênteses. E dentro do parênteses eu vou botar o colchete. E eu vou colocar os valores 0, 1, 2 e 3. E vou printar para vocês poderem ver. Aí, como vocês podem ver, ela gerou um array com esses valores. Então, para mim poder acessar o índice, eu tenho que colocar a posição que eu quero dentro do colchete. Então, eu vou colocar o A, aí um colchete, e vou colocar a posição que eu quero. Por exemplo, eu quero a posição 0. Lembrando que essa posição é tipo como se fosse uma regra. Toda vez vai começar do 0. Então, quando eu rodar, ele vai voltar para mim a posição que eu especifiquei. No caso, como o meu array começa com o número 0, ele vai voltar ao 0. Então, para a gente poder visualizar melhor, eu vou criar outro exemplo. Então, vou atribuir uma variável b. Ela vai receber np.arrange. E vou colocar entre parênteses 2,21,2. Vou printar para vocês. Vou rodar aqui. Ó, então, esses são os meus valores da minha array. Então, quando eu quiser acessar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo 1. Então, eu vou colocar o B, colchetes. Por exemplo, eu quero acessar a posição 5 dele. Lembrando que sempre vai ser 5 menos 1. Sempre a posição que eu quero vai ser sempre a posição menos 1. Vou rodar para vocês verem. Olha, então, gerou para mim o valor 12, que é correspondente à posição 5 menos 1 desse array. Tá, e agora como que seria em um array de mais de uma dimensão? Então, eu vou criar aqui para vocês uma variável C, que vai receber np.random.range. E essa função ela vai gerar para mim uma matriz com valores aleatórios. Então, eu vou colocar 2,3, que vai ser correspondente às minhas linhas e às minhas colunas. Vou printar para vocês poderem ver. Olha, como eu falei, ela gerou para mim uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou acessar o índice dessa matriz. Vou colocar o C, colchetes e o posição 0. E vou rodar para vocês verem. Então, aí que a gente pode ver uma diferença entre uma rede de uma dimensão para uma de duas. Por exemplo, aqui ele retornou para mim toda a primeira linha da minha matriz. No caso, como eu coloquei 0, ele quis dizer que foi a primeira linha. Tá, mas se eu quiser colocar a linha e especificar a coluna, então o que eu vou fazer? Vou colocar o 0,2. Vou rodar, aí vocês vão ver a diferença. Então aí ele especificou para mim o valor da primeira linha até a coluna na posição 2. No caso seria a coluna 1.
Então, se eu quiser alterar esse valor, por exemplo, então, onde está o C e o colchete, eu vou atribuir um valor específico. Então, eu vou colocar o sinal de igual e vou colocar o valor que eu quero, por exemplo, o valor 3. E vou rodar. Deixa eu ver se rodou aqui. Ah, esqueci de colocar, printar para vocês. Olha, então, no valor na posição que eu especifiquei, ele colocou o valor 3. E eu vou agora fazer um último exemplo para vocês poderem visualizar melhor. Então, eu vou atribuir uma variável D, vai receber np, ponto DIAG, vou colocar o parênteses, vou colocar np.array, vou colocar outro parênteses e um colchete dentro. E essa função ela vai gerar para mim uma matriz com os valores que eu quero em uma diagonal principal. Então, por exemplo, eu quero o valor 1, 3, 4 e 7. Vou printar para vocês verem. Desculpa, eu digitei a rei errado, tá, gente? Vou só ajeitar aqui. Beleza. Então, aqui ela gerou para mim essa matriz. Então, agora eu vou acessar o índice dessa matriz. Vou colocar aqui D, colchetes. Aí eu vou querer a posição 2,2. Eu vou rodar para vocês verem. Olha, então ele retornou para mim o valor que eu especifiquei dentro daquela posição que eu queria. E acabou. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o método do fatiamento. Então, eu vou usar dois exemplos que eu já fiz na indexação. Eu vou usar o NumPy que eu fiz o B. Então, para fazer o fatiamento, é necessário colocar entre colchetes a posição de onde que eu quero que comece o meu fatiamento até onde termine. Então, para isso eu vou colocar B, colchetes, e aí uma diferença é que no lugar de vírgula eu vou colocar 2 pontos. Então, eu vou colocar 2 pontos, 4. E vou rodar para vocês verem. Ó, então aí ele retorna para mim apenas aquela parte que eu queria. Então, foi os valores 4, 6 e 8. Então, como seria em uma rede mais de uma dimensão? Então, eu vou usar, para vocês verem essa diferença, o NumPy que eu fiz T. Então, vou colocar D, colchetes, 1, 2 pontos, 2 pontos, 3. E vou rodar para vocês verem o que ele vai gerar. Ó, então, ele gerou para mim esse segmento. No caso, seria meu fatiamento. E se eu quiser especificar, por exemplo, a coluna? Então, eu vou colocar D, colchetes, 0, 2 pontos, 1,3. E vou
rodar para vocês verem. Ó, então agora ele gerou para mim só aquilo que eu queria. No caso, o meu fatiamento seria só esse resultado. E se eu quisesse, então, ir de passo em passo. Então, eu vou usar novamente o exemplo do NumPy B. Não, NumPy B. Desculpa, gente, NumPy B. E aí eu vou colocar B, colchetes, 2, 2 pontos, 8, 2 pontos, 2. Aí o 8, 2 pontos, 2. Então, aí ele vai gerar para mim o passo de 2 em 2. Então, eu vou rodar para vocês verem. Ó, então, como vocês verem, ele gerou para mim, ele retornou para mim um fatiamento de 2 em 2. Naquele intervalo, naquela posição que eu queria. Então, pessoal, agora eu vou fazer a parte da iteração. E para a gente iterar uma matriz ou um array no NumPy, a gente pode usar o loop for. Então, eu vou começar iterando em uma dimensão. Então, já está importado, eu vou atribuir uma variável A. Ela vai receber np.array. Vou colocar parênteses e colchete. E vou pôr os valores que eu quero. Por exemplo, eu quero valor 1, 4, 6 e 10. Na outra linha, eu vou colocar o comando for. A x in e a minha variável a, dois pontos. E na outra linha eu vou printar para vocês verem o resultado. Então, vou printar x e vou rodar para vocês verem. Então, como eu falei, o resultado vai ser a iteração desses valores que eu coloquei no meu array. E o outro exemplo vai ser a interação em um array em 2 dimensões. Então, eu vou criar uma variável b, vai receber np.array, e vou criar uma array em 2 dimensões. Então, eu vou colocar parênteses, colchetes, aí vou colocar os valores 4, 6 e 9. No outro colchetes, eu vou colocar os valores 1, 2 e 5. E vou mais uma vez colocar o comando for na outra linha. For x em b, 2 pontos. E vou printar para vocês verem. Então, o meu resultado agora ele vai ser uma matriz com apenas uma dimensão. E como seria, então, em 3 dimensões? Então, eu vou criar uma variável c, atribuir np.array e vou criar uma array em 3 dimensões. Aí, parênteses, colchetes, vou colocar os valores 1, 2, 3, 2, 4, 5, e na outra eu vou colocar 4, 5 e 6. E vou usar o comando for também. For em x. Esqueci de colocar o x antes do i, tá, gente? Só ajeitar aqui. Em C, 2 pontos. E eu vou printar para vocês. 20
X, quer dizer. E vou rodar para vocês verem. Então, agora ele vai retornar para mim uma matriz com duas dimensões. Então, para mim acessar cada elemento de uma matriz, é necessário criar um laço for para cada nível. Então, vou fazer um exemplo em duas dimensões para vocês verem. Então, eu vou criar aqui uma variável t, vai receber np.array, e vou colocar entre parênteses o meu array em duas dimensões. Colchetes, colchetes. Aí vou colocar os valores 6, 8 e 9. E no outro vou colocar 2, 3 e 7. E vou printar para vocês, tá? Para vocês poderem ver. Primeiro que eu vou printar para vocês verem a diferença, tá, gente? Vou printar o D. Tá. Então, como eu falei, é necessário fazer, para cada nível, é necessário fazer um for. Então, como é duas dimensões, vai ser necessário dois for. Então, primeiro ele vai retornar uma matriz com uma dimensão, e o outro ele itera sobre essa matriz retornada pelo primeiro laço. Então, vou colocar for x in d, dois pontos. Aí na outra linha eu vou colocar outro for. Agora eu vou colocar outra variável y. In e x. Dois pontos. E vou printar o y. E vou rodar para vocês verem. Ó, então aqui ele tirou cada elemento. Mas aí, e toda vez eu vou ter que estar me preocupando, então, com o número de dimensões? Na verdade, não. Existe uma função que facilita muito isso, não saber necessariamente o número de dimensões. Então, essa função ela é chamada niter. Então, eu vou mostrar para vocês que é uma variável r, vai receber np.array e vou criar uma array em três dimensões. Vou colocar colchetes, colchetes. Aí vou colocar os valores 2, 3 e 5. 3, 4, 6. E 5, 7 e 9. E na outra linha, eu vou pôr o comando for i, in, e agora eu vou colocar np.ndir. E vou pôr a variável que eu especifiquei, no caso r, entre parênteses. Dois pontos. E vou printar o i. Vou rodar para vocês. Então, como eu falei, com essa função a gente não precisa se preocupar com quantas dimensões a matriz tem, porque ela vai gerar como resultado uma matriz com uma única dimensão. Então, assim se torna mais fácil acessar cada elemento usando o laço for. Aí, então, se eu quisesse, por exemplo, saltar alguns dos elementos das matrizes, para isso eu poderia usar essa função também. Então, eu vou criar aqui outra array, vou chamar de, por exemplo, uma n, vai receber np.array
e vou criar uma array de apenas uma dimensão, tá? Vou especificar valores aleatórios, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. E na outra linha eu vou colocar o comando for x em np ponto ndi tr, aí parênteses agora, aí eu vou colocar a variável que eu criei, no caso m, e entre colchetes eu vou colocar 2 pontos, 2. E vou printar esse x. Vou rodar para vocês verem. Então, aí ele saltou um elemento. E acabou.